Oi, pessoal, tudo bem? Essa então é a nossa oitava aula do nosso pior curso de algoritmos e programação de computadores. Hoje então, nessa aula a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre os arrays multidimensionais. Normalmente a gente vai estar pensando, a gente vai utilizar quando é um array de no máximo duas dimensões, tá? Mas você pode ter duas, três, quatro, cinco dimensões, o quanto você precisar. Aí são problemas quando essa quantidade de dimensão é muito grande, eles começam a fugir um pouco de problemas mais corriqueiros, né? Mas enfim, a gente vai estar preocupado com no máximo duas dimensões. Raramente a gente vê alguma coisa com mais de duas dimensões na vida profissional de um programador, tá? Mas pode acontecer. E às vezes você vai usar outra estrutura de dados que não sejam arrays. Mas por enquanto, vamos pensar nisso. Ao passo que os arrays de uma dimensão eles são chamados de vetores no Brasil, os arrays de mais de duas dimensões eles são chamados de matrizes, tá certo? Não é, de novo, não é matriz do ponto de vista da matriz da matemática que você tem, por exemplo, operação para você calcular um determinante. Não é. Ou você pode somar duas matrizes, ou você pode transpor uma matriz. Não é o caso, tá bom? São arrays, são arranjos onde você tem mais de uma dimensão. Ao invés de você ter uma linha só de dados, você tem agora linhas e as colunas, tá bom? A gente vai enxergar essa estrutura como uma grade mesmo, como um reticulado, tá? Do ponto de vista de memória, ela vai estar armazenada não dessa forma quadrada ou retangular, ela vai estar sempre contígua também. Só que esse detalhe dela estar contígua e como acessar as posições dessa forma linear, a gente vai ver depois lá em alocação dinâmica de memória, que é no finalzinho do curso, tá bom? Por enquanto a gente vai enxergar ela como se fosse realmente essa topologia dela em duas dimensões, tá? Mas na memória ela tem uma dimensão só. Enfim, vamos lá? O que eu tenho como exemplo aqui, pessoal? São os mesmos exemplos que eu tenho lá nos arrays unidimensionais, só que agora colocados para duas dimensões. Eu vou deixar isso aqui para vocês olharem e estudarem, tá bom? E eu vou usar de novo a nossa lousa virtual ali para explicar os conceitos e eu não vou vir entrar aqui. Tá? Aqui tem cálculo de tamanho também, que só vai funcionar nos casos onde a gente declara o array aqui nesse tipo de escopo, que o tamanho dele já é fixo. Enfim, eu não estou preocupado nesse cálculo com o tamanho. A minha preocupação é que vocês entendam o que é um array de mais de uma dimensão, tá bom? Então, antes de olhar aqui, vamos lá. Vamos aqui para a nossa lousa virtual. Da mesma forma, então, que eu tinha lá um array. A outra coisa, às vezes é bom explicar, porque às vezes você não consegue enxergar isso. Eu estou usando arrays do tipo int, mas poderia ser do tipo float, do tipo char, do tipo ball, tá bom? O tipo tanto faz, você define, você usa o tipo para que você precisar da tua estrutura de uma dimensão, de mais de uma dimensão, tá? Então o nosso exemplo lá, o primeiro exemplo, foi o array que chamava idades, não é isso? Idades 5, não é? Isso aqui do ponto de vista da memória, eu falei para vocês que é algo dessa forma aqui, né? Ó, 0, 1, 2, 3, 4. E esse cara aqui chama idades. Tá bom? De novo, não é bem isso, não é exatamente isso, mas a gente vai aceitar que é por enquanto. Tá bom? Só que eu posso, imagina só que eu quisesse guardar numa outra situação as notas, as três notas de uma determinada disciplina dos alunos dessa mesma disciplina, né? As três notas de todos, deixa eu reformular, né? As três notas de todos os alunos de uma determinada disciplina. Então, por exemplo, estou dando uma disciplina de programação de computadores lá no Instituto Federal. Eu tenho 40 alunos na turma e eles vão ter três notas. Nota da prova 1, da prova 2 e da prova 3. Eu dou mais atividades, mas imagino que seriam só essas três. E eu quero armazenar tudo isso. Eu poderia usar diversos arrays de três posições para na primeira posição armazenar a nota 1, na segunda posição armazenar a nota 2, armazenar na terceira posição a terceira nota. Só que eu preciso, como são 40 alunos, eu precisaria de quatro arrays de três posições. Ou eu poderia pensar numa outra abordagem, invertendo as dimensões, né, o que representa. Eu poderia armazenar num array chamado notas 1,
as notas dos 40 alunos, um outro array, o array 2, a segunda nota de todos os alunos, e no array 3, a terceira nota de todos os alunos. Em todas as situações, eu teria que declarar mais de um array, concordam? Na primeira, eu teria que ter 40 arrays de 3 posições, na segunda, 3 arrays de 40 posições. Será que não tem como, então, eu criar um array que eu tenha essas duas dimensões embutidas? E aí eu interpreto da forma que eu achar melhor. Ó, as colunas são os alunos e as linhas são as provas, ou o contrário, as linhas são os alunos e as colunas são as provas. Poderia. Vamos fazer dessa forma? Seria algo assim, ó, int. Só que eu vou diminuir minha quantidade de alunos. Vou falar que eu tenho 5 alunos e 3 notas, certo? Então eu poderia fazer isso aqui, ó. Notas, 5 alunos, 3 notas. O que eu teria do ponto de vista de memória aqui? Eu vou representar como um retângulo, mas como eu falei, depois a gente vai ver melhor esse detalhe, tá? Um pouquinho... Exagerei aqui um pouco na largura. 1, 2, 3, 4. Eu tenho isso aqui. Eu tenho 5 linhas. A gente vai sempre interpretar essa primeira dimensão como a quantidade de linhas e a segunda dimensão como a quantidade de colunas, tá? Que vai ficar mais fácil de processar e mais rápido também. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, coluna 0, coluna 1, coluna 2. Tudo bem? Como que eu forneço as notas para esse programa? Eu poderia fazer um for da seguinte maneira. For int i igual a 0, i menor que 5. O i normalmente vai controlar a linha, tá, gente? I mais mais. Para esse exemplo, né, poderia pôr um printf aqui, ó. Aluno. Vou falar com o aluno 0, 1, 2, que é o primeiro aluno, tá? Já está claro aí na cabeça de vocês que o 0 é o primeiro, né? Aluno 0, pulo uma linha, i. E agora eu vou ler as notas do aluno 0. Eu preciso de um outro for, que eu vou usar a variável j, menor que 3, porque são 3 colunas, j++. E aqui eu ponho assim, ó, printf nota 1, nota j, ser %d. Eu vou fornecer. Põe o J aqui. Então, nota 0, nota 1, nota 2, né? Que seria a primeira nota, segunda nota, terceira. Ah, eu quero que ponha nota 1, nota 2, nota 3. O que você põe? Põe um mais 1 aqui. Né? Aí o J, que é 0, soma 1, vai aparecer 1, 2 e 3. Como que eu faço o scanf? É um inteiro que eu vou ler, não é? Não é um inteiro que eu vou ler? Continua da mesma forma. O que muda aqui? Não muda nada de novo. É a mesma coisa. É o e-comercial, o nome do array, que chama notas, né? E eu vou usar aqui no primeiro índice o i, que é o aluno 0. E no segundo índice eu vou usar o j. Ou seja, para i eu vou ter j variando 0, 1 e 2. Aí o j passa a valer 3, esse for aqui vai dar falso, essa condição vai dar falso, ele incrementa o i, vai para o próximo aluno, que é o aluno 1. E aí vai ser notas aluno 1, 0, 1, 1, 1, 2. Depois o i incrementa para 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. E assim por diante. Ou seja, eu estou usando o i e o j para controlar em qual posição desse array de duas dimensões que eu estou. Tudo bem? Então, essa aqui seria a entrada para esse caso aqui, para eu fornecer essas notas. Entenderam a ideia? Então, agora eu tenho mais de uma dimensão. Eu tenho um array, eu posso declarar arrays de uma dimensão, de duas, de três, de quatro. Graficamente, entender 3 dimensões ainda é relativamente fácil. Se você precisar por algum motivo, nos exercícios não vai ter isso, tá? Mas se você precisar, aqui, vamos recapitular, né? 2 dimensões. Linhas estão em verde aqui o i, colunas estão em j, aqui o verdinho representando a quantidade de linha, aqui em azul o 5 representando a quantidade de colunas. Inicializei com 0, lembra que vai zerar tudo? Está tudo zerado. Array na posição, na linha 0, coluna 0, eu tenho 0, na linha 0, coluna 1, eu tenho 0 e assim por diante. E se eu quiser mais uma dimensão, se eu tivesse 3 dimensões, eu poderia interpretar da seguinte forma. Eu tenho um cubo.
onde aqui na primeira posição eu tenho camadas, na segunda posição eu tenho as linhas e na terceira eu tenho as colunas. Então, eu poderia representar, enxergar graficamente, né, isso aqui num espaço onde a quantidade aqui I, que está em roxo, são essas várias, entre aspas, matrizes, esses vários reticulados, esses vários arrays de duas dimensões, onde em cada array de duas dimensões eu tenho as minhas linhas. Tudo bem? Então, olha lá, ó, K e J, J e K, desculpa, J é linhas, K é colunas. I é a profundidade, J são as linhas e K são as colunas. Então, nesse caso aqui, 3, 3, 3, eu tenho 3 arrays com 3 linhas e 3 colunas. Tudo bem? Se fosse 4 dimensões, 4 dimensões, desculpa, você pode enxergar, aí fica difícil de enxergar no espaço, porque o nosso espaço tem 3 dimensões, mas você poderia enxergar como um array, se eu tiver 4 dimensões, onde em cada posição eu tenho um cubo. Porque você tem a posição 0 com n arrays numa profundidade, com n com i colunas e com j linhas. I linhas, j colunas, certo? 5 dimensões, você pode enxergar como algo assim, onde em cada posição você tem um cubo. 6 dimensões, um cubo onde em cada posição do cubo você tem um cubo guardado. E assim por diante. 7 dimensões, um array, onde em cada posição desse array você tem um cara desse, onde em cada posição dele você tem um cubo. Tá? Mas, de novo, isso aqui, raríssimas vezes, isso aqui nunca me apareceu um problema desse aqui para resolver num sistema, vamos dizer assim, tá? Isso aqui seria só para quem vai lidar com física ou vai lidar com algum problema muito específico de computação, tá? A gente não está preocupado com isso. Aí vai lá para grafos, para álgebra linear, mas não é o nosso propósito aqui, tá? A gente está pensando aqui em coisas mais do dia a dia, tá? Enfim, vocês vão perceber que a partir de agora, só eu explicando não vai ser o suficiente para vocês entenderem algum conceito. Eu vou explicar, eu vou dar a introdução, só que, de novo, você tem que tentar fazer o exercício para você pegar a ideia, tá? Vamos para o exercício agora, então? Vamos fazer o primeiro. Olha só o que pede o primeiro exercício. Vamos lá de novo aqui, né? File, Open Folder. Vamos criar o CAP5 e vamos fazer o EX 5.1. Vou deixar pronto aqui, né? Pessoal, tem alguns atalhos aqui no VS Code. Eu não vou ensinar para vocês, porque o meu VS Code está muito customizado para as minhas coisas, com atalhos que eu tenho costume de usar em outras ferramentas. Então, eu não vou falar qual que é o atalho que eu uso para vocês, porque vocês não vão conseguir usar ele diretamente, você vai ter que procurar. Eu vou falar o que é que eu faço, mas aí depois vocês têm que dar uma caçada aí na configuração padrão do VS Code, tá? Uma coisa que eu faço muito, que talvez vocês tenham até percebido, é copiar linha. Algo assim, ó. Eu peço para sempre para vocês digitarem, né? Mas tá vendo? Ó, eu posso copiar linhas. Tem um comando para isso, tem um atalho para isso. Se eu não me engano, na configuração padrão, você tem que segurar Shift, Alt e pôr para baixo. Aqui na minha está mapeado de outra forma. Tá? Então, quando aparecer alguma coisa que vocês estão achando que é meio que mágico que eu estou fazendo, não tem mágica nenhuma, são atalhos aqui no teclado que eu estou utilizando. Tá? Isso aí, com o tempo, você vai aprendendo e você vai utilizando o que for mais confortável para você. Então, primeiro probleminha, escreva um programa que preencha uma array de dimensões 3 por 2, com valores fornecidos pelo usuário e exiba na forma de uma matriz. Não é uma matriz. O array unidimensional não é um vetor, mas eles podem armazenar lá no dimensional os valores de um vetor. O array de duas dimensões pode armazenar o valor de uma matriz. Tá claro? Eles não são essas estruturas, mas eles podem representar os valores delas. Tá? Então,
vou chamar de array. 3 por 2. 3 linhas por 2 colunas. 3 por 2. Certo? Se eu quisesse inicializar ele todo com 0, isso aqui. Opa, tudo bem? Eu não quero, vou fornecer os valores, né? For int i igual a 0 e sempre associado à linha. Quantas linhas? 3. Por que eu não ponho muita linha e muita coluna aqui? Senão você vai ter que digitar muito, né? Agora, coluna. Sempre o J associado à coluna, tá bom? E é linha, J é coluna. Nossa, assustei, pensei que eu não estava gravando. Printf. Array. Acento D. Eu vou repetir uma coisa que eu já falei algumas vezes. Você só deve estar assistindo essa aula se você fez a anterior e fez os exercícios. Senão, isso aqui vai começar, vai virar grego para vocês, tá? Vai começar a não entender nada. Aí você fica frustrado. Se você está aqui e não está entendendo o que eu estou fazendo, volta, vai fazer exercício de array até cansar. Aí você vem aqui fazer essa aula. Não adianta pular etapas, tá certo? Senão não dá certo. Muita frustração acontece por causa disso. Então, olha lá. Vou mostrar array na linha I, coluna J. Por que eu falo que é I e aqui que é J? Porque eu estou passando o I para cá e o J para cá. Vou fazer o scanf. Array IJ. E aí eu vou mostrar ele. Opa, não é printf, desculpa. Outro for. Poderia usar uma macro para a quantidade de linhas, uma macro para a quantidade de colunas? Poderia. Você poderia fazer assim, ó. Define linhas 3. Não tem ponto e vírgula, tá? Cuidado. Define colunas 2. Aí aqui você usa linhas. Aqui você usa colunas. Aqui também, ó. Linhas. Coluna. Vou terminar esse dessa forma, tá? Lá. Então, antes de compilar, o pré-processador vai procurar onde está aparecendo linhas aqui no código e vai trocar para 3. E vai procurar onde está colunas e vai trocar para 2. Entenderam a ideia? Linhas. E aqui a gente vai mostrar. Como que eu vou mostrar? Os valores das colunas um atrás do outro. É isso? Formatado em três dígitos, né? 03D. Olha lá. Que preenche com zeros, né? Aqui eu não forneci 1, então tem que aparecer 001. Um espacinho. Array. E. Opa! IJ. Imprimir uma linha. Pula a linha. Pula a linha só aqui, senão vai pular tudo. Né? E pronto. Esse é o nosso exercício 5.1. Então vou fornecer valores diferentes, é o que está no exemplo, tá? Vou pôr 851 na primeira. 8 e 5. Peraí. Isso, 8 e 5 na primeira linha. 1 e 9 na segunda linha. 4 e 7 na terceira linha. Então, olha lá. 8 e 5 na primeira linha, 8 e 5. 1 e 9 na segunda, 1 e 9. 4 e 7 na terceira, 4 e 7. Tudo bem? E agora, pessoal, aqui eu já vou deixar vocês por vocês, para vocês queimarem o cérebro aí, fazer o negócio funcionar, fazer os neurônios, criar conexões aí. Próximo, e vou explicar os problemas, vocês vão tentar fazer. Próximo problema, preencher um array de duas dimensões 3 por 3, né? Duas dimensões, 3 linhas por 3 colunas. Dois arrays, né? Com isso. E no terceiro array, calcular a soma desses dois num terceiro e depois exibir dessa forma aqui. O array 1 foi preenchido, ele está dessa forma, o segundo dessa forma e a soma está assim. 4 com 9 dá 13, 7 com 5 dá 12, 8 com 2 dá 10 e assim por diante. Ah, não tem nem ideia. Não tem problema.
sofre aí um pouco que você vai começar. Você já sabe preencher o array, os dois arrays, você já sabe fazer a soma. O teu problema é fazer a saída. Para aí, pensa um pouco o que dá para fazer, tá bom? O próximo é a mesma ideia de multiplicar por um escalar que a gente fez lá nos arrays unidimensionais, aqui para multiplicar um array de duas dimensões por um escalar. Você tem que processar posição por posição e multiplicando. Não basta você pegar o valor da variável, a variável array e multiplicar por 5, você não vai ter o resultado, tá bom? Próximo, probleminha básico super comum, né? Uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente está manipulando matriz lá na matemática, né? Que vocês vão ver num curso de álgebra linear quando vocês forem fazer uma graduação. Calcular determinante. Determinante de uma matriz 2 por 2 é a diagonal principal menos a multiplicação da diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária. É diagonal complementar ou secundário? Não lembro exatamente o nome. Tudo bem? Então, para esse exemplo aqui, 4, 5, 6 e 1, 4, 5, 6 e 1 é 4 vezes 1, que vai dar 4, menos 6 vezes 5, que dá 30, menos 30, que vai dar... Então, é 4 menos 30, que vai dar 26. Menos 26, que está aqui. Determinante é uma matriz 3 por 3. Vejam, estou guardando os valores numa array de duas dimensões que representam uma matriz. Esse aqui, transpor uma matriz. Transpor os valores de um array de duas dimensões que representa uma matriz. Quarto, multiplicar duas matrizes. Multiplicar duas matrizes. Tem aqui a fórmula, entre aspas, né, o método para multiplicar essas duas matrizes aqui. Não precisa verificar se elas são compatíveis, né, porque a quantidade de linhas de uma tem que ser igual à quantidade de colunas da outra e vice-versa, para elas poderem ser multiplicadas. Aqui a gente não está verificando isso, a gente já está fornecendo os valores de duas matrizes para preencher esses dois arrays de duas dimensões, de modo que já são compatíveis. 3 por 2 e 2 por 3. E aí você tem que calcular aqui os valores dela. E aqui alguns desafiozinhos que eu tirei lá do Bcrowd, tá bom? Que é um site que eu não lembro exatamente o nome, ele era brasileiro, foi comprado. É um site que hospeda desafios de programação, tá? Então esse primeiro aqui, ó, tem o link aqui, é o problema 1435. Você fornece um valor de 1 a 100, então eu coloquei 1, vai mostrar 1. Se eu fornecer 2, vai mostrar isso aqui. Se eu fornecer 3, esse desenho. Se eu fornecer 4, esse. Se eu fornecer 5, isso. Se eu fornecer 10, dessa forma aqui. 0, número incorreto. Então, o teu programa tem que gerar esse padrão aqui, dependendo do valor. Bem, se você está estudando, se a gente está estudando matrizes, né, arrays de duas dimensões, quer dizer que você vai ter que provavelmente usar isso para resolver o problema. Então, pensa nisso, tá bom? Aqui são desafiozinhos mesmo, tá? São exercícios, mas são um pouquinho mais difíceis. Próximo, o padrão é dessa forma aqui, ó. Para 10, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 9. Próxima linha, 2, 1 até o 9. Terceira, 3, pensa aí, você consegue enxergar um padrão aqui facilmente, tá bom? Tudo bem? Entenderam a ideia? Exercícios criativos. Os exercícios criativos, pessoal, talvez você vai ter um certo problema na entrada de dados aqui, mas não tem problema nenhum, tá? Porque aqui que vai acontecer? Projeta um jogo da velha, ou seja, um array de duas dimensões de 3 linhas por 3 colunas, onde você vai fazer o jogo da velha e você pode mostrar no final o resultado. Tudo bem? Tá? Tudo como ele vai funcionar é problema seu. Eu estou deixando agora muito nas suas costas para você resolver. Como exercício criativo, você vai fazer ele opcionalmente, mas eu recomendo que você tente fazer, tá bom? Aqui você vai ter problema na entrada, porque vai travar a tela e tenta resolver de alguma forma. Eu quero que vocês realmente sofram um pouquinho para resolver, tá? Outro exercício criativo, são exercícios realmente grandes, tá? Daria um trabalhinho, é um projetinho mesmo. Projetar um jogo de damas. Esse aqui dá mais trabalho, tá bom? Aqui uma sugestão de como é o desenho do teu jogo de damas. E o desafio é para você, o primeiro, é para calcular multiplicação de matrizes arbitrais. Então, você fornece duas matrizes, dois arrays, os dados de duas matrizes que vão preencher dois arrays de duas dimensões, e aí teu programa tem que ver se elas são compatíveis e calcular a multiplicação entre elas. Tem que pensar no método geral para fazer isso.
E o próximo, que é mais difícil, aí é para fazer o determinante. Tá bom? É isso. Isso, determinante da matriz representada. Matriz 2 por 2, matriz 3 por 3 é relativamente trivial, né? E matriz 4 por 4, e matriz 5 por 5. Aí você lembra lá, vai na Wikipédia, vai no livro de matemática, vê o que você consegue fazer. Procura algum tutorial sobre isso aqui, às vezes tem pronto, dá uma olhada, tenta entender. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Acabamos aí nossa oitava aula já, né? A próxima aula eu vou falar um pouquinho de algoritmos de ordenação para vocês, assim, de uma forma bem descompromissada, na verdade. A gente não está muito preocupado com características formais desses algoritmos, tá? A gente só está pensando no problema mesmo de resolver aquela história da ordenação. Então, eu tenho um array de x elementos com determinados valores, eu quero colocar esses valores em ordem crescente. Como que eu faço isso? Vou mostrar três formas simples de fazer, que não são boas do ponto de vista de tempo de execução, mas que resolvem o problema e para o momento que vocês estão aqui no curso, vocês vão entender e vocês já conseguem fazer isso. Tá? Não são as formas que são usadas de verdade no software de verdade, mas para o nosso caso aqui, para aprender o começo de ordenação, é legal. Depois que a gente vê recursividade, que é uma das aulas lá para o final do curso, aí eu mostro os algoritmos mais avançados para vocês, mas de novo, sem compromisso com o tempo de execução, o quão performático eles são. Tudo bem? E aí eu deixo um resuminho para vocês. Lá na última aula eu deixo para vocês uns slides mais elaborados sobre isso. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Obrigadão aí. Espero que o curso esteja sendo útil aí para todo mundo que está acompanhando. Um abração para todo mundo. Obrigado.